E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas que vamos abordar. Começar falando dos assuntos de campo, né? O Cruzeiro treinou nessa manhã de terça-feira lá na Toca da Raposa e teve duas novidades aí. Os laterais Matheus Pereira e Rafael Luiz voltaram a trabalhar normalmente com o grupo. Rafael estava afastado por causa do coronga desde que testou positivo antes da partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Plenamente recuperado, ele já fica à disposição para o jogo contra o Figueirense sexta. Assim como o Matheus Pereira, que se recuperou de uma lesão no joelho esquerda sofrida contra o Náutico no dia 25 de outubro. Aí fica a dúvida se ele volta como titular ou se o Bray será mantido na equipe. Quanto mais opção para o treinador, melhor, né? E tomara que o Matheus Pereira volte bem, inteiro, reassuma a condição de titular, porque acho que defensivamente ele é mais seguro que o Patrick Bray e isso tem que pesar muito para um jogador de defesa. E com relação ao Rafael, tomara que ele tenha aprendido a lição, se cuide melhor no extracampo, né? Porque o fato dele ter sido infectado poucos dias depois de aparecer naquela aglomeração, sem máscara lá, pegou muito mal. Tomara que tenha tomado um pouco mais de juízo, pense aí no coletivo, né? No grupo, porque a gente tá vendo aí vários times convivendo agora com o surto aí da doença. Então tomara que os jogadores do Cruzeiro em geral fiquem bem conscientes e todos aprendam com esse exemplo do Rafael. Hoje tem um jogo importante na Série B entre Sampaio Corrêa e Náutico. É um jogo atrasado do início do campeonato, que reúne o primeiro time no G4 contra o primeiro time no Z4. E isso nos interessa porque estamos 10 pontos abaixo do nosso sonho e 4 acima do pesadelo. Então se o Sampaio vencer, a gente vai ficar 13 pontos abaixo do primeiro time no acesso, e se o Náutico ganhar, estaremos apenas 1 ponto acima da zona de rebaixamento. Até por isso, acho que o ideal pra gente seria um empate nesse jogo, que aí a gente mantém uma margem de segurança da parte de baixo e não vê o Sampaio Corrêa desgarrar. Mas obviamente o essencial é que o Cruzeiro faça a sua parte, né? E se tem um momento pra gente tentar colar na galera ali de cima, é agora, tá? O Juventude, por exemplo, perdeu a dupla de ataque, né? O Breno e o Dalberto foram negociados. A Ponte Preta perdeu o João Paulo, que era um jogador de destaque, até perdeu um pênalti recentemente, mas era o melhor jogador ali, meia atacante do time. O Cuiabá perdeu o técnico, que foi pro Fortaleza. Então o Cruzeiro tem que aproveitar esse momento que pode ter alguma instabilidade dos adversários pra gente ganhar os jogos, colar lá na frente. Se a gente quer subir, a hora é agora. Tem que começar a ganhar os jogos. O zagueiro Kaká concedeu uma entrevista para falar um pouco dessa sua relação com o Cruzeiro. Disse que não tem pressa para ser negociado com o clube, que o rebaixamento em 2019 mexeu muito com ele e que a partir dali ele colocou como objetivo e como sonho mesmo ajudar o Cruzeiro a voltar para a Série A e que ele pretende também ganhar títulos com a nossa camisa. Sobre a possibilidade de um dia jogar pelo rival Atlético, o Kaká falou que não tem interesse em fazer isso, tá? Que respeita muito o rival, e aí a gente pode até lembrar que quando o Sampaoli foi contratado pelo Atlético, ele indicou o Kaká como um jogador que gostaria de ter por lá, mas o Kaká falou que não pretende jogar no rival. Por respeito ao Cruzeiro, por ser torcedor do clube, por ser o lugar que fiz a minha base toda, eu não iria, porque não quero manchar a minha história. Eu não quero. É uma coisa que eu sempre tive, que é gratidão ao Cruzeiro. Hoje em dia tá muito na moda dizer que o jogador é profissional, que ele pode jogar num clube num dia, no rival no outro, tudo mais, e de fato isso é um direito que o atleta tem. Existem os vínculos contratuais, os vínculos profissionais. Se o jogador tá cumprindo isso aí, ele pode jogar no Cruzeiro um dia, no Atlético no outro, não tem problema nenhum. Mas agora, se a torcida quiser ver esse cara como um traíra, como um cretino, a torcida também tá no direito dela. E dentro desse pacote do profissionalismo, tá lá também a responsabilidade pelas suas atitudes, né? Toda ação vai gerar uma reação, e se o jogador tem de fato uma relação com um clube, ele abrir mão disso para ir jogar no rival, naturalmente ele vai perder alguma coisa com isso. Ele não pode se achar o coitadinho porque a galera vai hostilizar na rua, vai xingar em rede social. Tudo isso é inerente ao contexto do futebol. E eu valorizo muito os jogadores da base, quem acompanha o canal sabe disso, que eu sou realmente chato com relação a isso. Não porque eu acho que os jogadores da base são os melhores jogadores do mundo, eles são melhores que qualquer outro, não é isso. Mas é porque a utilização da base é a principal forma de recuperação financeira para qualquer clube brasileiro. O jogador jovem é aquele que custa menos e quando se destaca ele tem um potencial de venda muito maior do que um jogador experiente. Então um jogador jovem que você investe e ele te dá retorno, você com certeza vai conseguir fazer uma grana e resolver vários problemas do passado, né? E para a redenção financeira que o Cruzeiro precisa, eu acho que a utilização da base deveria ser o principal pilar. E justamente por isso eu fico muito satisfeito quando vejo jogadores do Cruzeiro que se destacam e que mostram
mostram ter de fato algum sentimento pela instituição. E no caso do Kaká a gente pode dizer que não é só discurso, né, porque ele já teve proposta do Atlético Paranaense para ganhar mais do que ganharia aqui no Cruzeiro, e ele recusou a proposta, né, justamente porque queria continuar no clube e tal, não achou que era um bom movimento de carreira, e ele de fato ganharia mais dinheiro por lá, provavelmente não estaria recebendo salário atrasado como está acontecendo aqui no Cruzeiro, e ele não quis ir. Torço muito pro Kaká para que ele consiga ter sucesso na carreira, né, dar retorno técnico pro Cruzeiro, no futuro dar retorno financeiro também, que a gente sabe que o clube precisa muito disso para conseguir dar uma firmada aí, né, depois desses anos tão complicados que a gente está vivendo, e me parece ser um cara muito gente boa também, né, então acaba sendo mais um fator que faz a gente torcer pelo sucesso dele. Quem muito falou e provou não ter tanto sentimento assim pelo Cruzeiro é o atacante Fred. Nessa segunda teve nova audiência na Justiça do Trabalho entre clube e jogador e não houve acordo. Na quinta-feira haverá nova reunião e o valor total da ação que o Fred ingressou na Justiça é acima de 78 milhões de reais. O ideal seria haver bom senso entre as partes, né, o Cruzeiro acertar com o Fred o pagamento de tudo que ficou atrasado com relação a salário e direito de imagem, que era sim obrigação do clube e não cumpriu, que o Fred também abrisse mão de alguma coisa, né, essa multa de 50 milhões completamente descabida e os salários no último ano de contrato, até porque ele não está jogando pelo Cruzeiro, não faz muito sentido ele receber, então isso seria o ideal, que todo mundo chegasse num acordo, que o Fred reconhecesse o tamanho da culpa que ele teve no nosso rebaixamento, que foi muito grande, e que o Cruzeiro reconhecesse também que está em débito com o jogador. A questão é, dá para esperar algo assim do Fred, que é um cara que sempre provou na carreira que o que ele gosta é dinheiro? Não tenho nenhuma ilusão que isso vai ser resolvido na quinta-feira, acho que nós ainda vamos ouvir falar muito dessa novela de Fred e Cruzeiro, e só para vocês terem ideia, né, aquele papo da multa, que é do final de 2017, início de 2018, os 10 milhões que o Cruzeiro teria que pagar ao Atlético e tudo mais, até hoje aquilo não tem uma definição, tá? Então essa aí do Fred com o Cruzeiro na Justiça também deve demorar bastante até ter alguma novidade efetiva. Outro fantasma que está sempre rondando o Cruzeiro é o lateral Dodô. Na terça-feira da semana que vem haverá nova audiência para tentar um acordo entre as partes. O Dodô quer a ativação daquele contrato assinado pela antiga diretoria. Essa reunião da semana que vem vai ser em segunda instância, tá? Na primeira instância o Dodô ganhou, aí depois o Cruzeiro entrou com uma liminar e conseguiu derrubar aquela decisão. Então nesse momento o Dodô ele não é jogador do Cruzeiro, o Cruzeiro não está pagando nada para ele, não tem vínculo, mas existe um vínculo pendente aí que provavelmente vai dar ruim pra gente. Mas tem uma coisa que me deixa sem entender nessa história, é o que o Dodô quer da vida, tá? Porque ele tá quase completando um ano sem jogar futebol. A última partida dele foi o jogo Cruzeiro e Palmeiras, que sacramentou o nosso rebaixamento. Desde então, ele não entrou em campo. É um camarada que tá com 28 anos, sabe? Assim, em 2018 ele fez uma grande temporada no Santos, jogou muito bem, foi contratado pelo Cruzeiro em 2019, não foi bem no Cruzeiro, como ninguém foi bem no ano passado, né? Mas ainda assim ele era um jogador que tinha mercado, vários times importantes da Série A queriam ele, ou pelo menos noticiaram interesse nele, e simplesmente o Dodô tá parado há um ano, parece que o cara largou a carreira, parece que não quer mais nada com a vida, eu não sei se ele quer simplesmente ganhar o dinheiro do Cruzeiro e dane-se, porque, pô, se ele quisesse realmente voltar a jogar futebol, ele já poderia ter feito um acordo com o Cruzeiro, seja para jogar aqui ganhando dentro do teto que o Cruzeiro pode pagar, seja para obter uma liberação definitiva enquanto a ação na justiça corre e ele vai jogar em outro clube. Isso poderia ter acontecido. São coisas da mente humana que eu acho que eu nunca vou entender, mas então na semana que vem pode ser que a gente tenha alguma novidade sobre essa situação do Dodô, se ele vai ser reintegrado ao Cruzeiro, não para jogar provavelmente, né, mas reintegrado por uma ordem judicial ou o que vai acontecer aí, mas é bem provável também que, independente de qual seja a definição da próxima semana, a outra parte recorra, né, e essa novela siga por mais algum tempo. Nessa noite de terça-feira, o Santos resolve se aceita ou não a proposta de empréstimo pelo Copete. Haverá reunião do Conselho Deliberativo do Peixe que vai bater o martelo. O Cruzeiro quer o jogador até o fim da Série B. Então vamos torcer para que hoje, finalmente, a gente tenha um desfecho dessa história, se o Copete vem para o Cruzeiro ou não. Se fosse uma contratação em definitivo, eu não acho que seria uma boa, até porque ele não tem jogado bem, mas empréstimo até o final da Série B eu acho que pode ser bom para todo mundo. Outra novela que teve mais um capítulo hoje envolve o atacante Zé Eduardo. Segundo o portal Deus Me Dibre, o jogador se reapresentou na Toca da Raposa e foi informado que a partir de agora vai treinar em separado porque não faz parte dos planos do Filipão. Aí eu só faço um questionamento. Se ele não faz parte dos planos do Filipão e se o Cruzeiro não quer contar com o jogador, não era melhor ter emprestado ele pro América de Natal do que trazer o cara de volta para cá só para ele ficar treinando separado?
separado? E eu não tô aqui questionando a questão dos 15%, até porque essa burrada já foi feita pelo David, o Cruzeiro já deu os 15% do passe do jogador pro América de Natal. Não tem como a gente voltar no tempo, vamos trabalhar com o presente. Nesse momento o Zé Eduardo é um jogador do Cruzeiro. Não é mais inteligente você emprestar o cara, deixar no outro clube onde ele vai estar jogando, do que você trazer o cara e deixar ele aqui só treinando em separado e você pagando 100% do salário dele, né? E o que foi noticiado é que se ele fosse emprestado para o América de Natal, o Clube Potiguar pagaria 80% do salário do jogador. Eu não tenho mais nem energia para ficar repetindo aqui o tanto que o departamento de futebol do Cruzeiro é incompetente, sabe? Os caras não têm convicção do que fazem, não têm planejamento, mudam de ideia toda hora. E aqui, gente, eu não tô legislando em nome do atleta, eu estou legislando em nome do clube. Pensem no clube. O que vai ser mais interessante para o Cruzeiro? Manter um seu ativo jogando em outro time, se valorizando para possivelmente ser vendido daqui a pouco, ou deixa o cara enfurnado treinando separado na Toca da Raposa? É questão de inteligência, cara, é só usar o cérebro. E algo ainda mais triste nessa história é saber que nada vai mudar e o clube vai continuar com essas mesmas práticas simplesmente pelo fato de que o diretor de futebol, David, é amigo do presidente, e os amigos do presidente podem fazer o que quiser. E para fechar, o Cruzeiro fez uma live no YouTube com o Luciano Lopes, que é o relator responsável pelo novo estatuto do clube. Ele destacou pontos positivos das mudanças, vendeu o peixe dele, nada fora do script. E tem coisas boas no estatuto sim, tá? Vamos deixar bem claro isso aí. Proibição de cargos remunerados para os conselheiros, a proibição de contratar parentes, né? São regras mais rígidas agora com relação à punição aos dirigentes do clube. Tem também a questão de que os orçamentos anuais vão ter que ser votados. Tudo isso é interessante e é bom, mas eu não caio nessa conversa de que é um estatuto sendo remodelado aí para pensar no futuro da instituição, no bem do Cruzeiro, na participação da torcida. Não é, tá? É um estatuto feito para manter o status quo e para privilegiar as pessoas que já estão no poder. E esse negócio de limitar a 150 sócios torcedores é uma coisa que realmente não me desce, tá? Aí vem o papo, né? Ah, mas você acha justo a pessoa que paga 10 reais por mês ter o mesmo direito a voto que uma pessoa que paga 1.000 reais? Bom, gente, peraí, vamos lá. Em momento algum foi colocado que o sócio reconstrução, por exemplo, teria direito a voto. O que sempre foi falado foi o quê? Foi o sócio cativo, que é aquele que paga e tem acesso aos jogos e tem acesso ao estádio. Qual que é o valor mais barato hoje de sócio cativo? 70 reais. Agora vamos fazer uma conta simples. O Cruzeiro está precisando desesperadamente de dinheiro. Por uma questão de lógica, quanto mais pessoas interessadas em ajudar financeiramente o Cruzeiro, melhor. Eleição presidencial ocorre uma a cada 3 anos. E você pode estabelecer como critério para votação que a pessoa seja sócia do clube há mais de um ano. Ou seja, ela já tem que ter feito o sócio anual e feito pelo menos uma renovação. Ela já mostrou um compromisso com a instituição. A partir daí, ela ter direito ao voto, eu acho que é algo plenamente normal e que seria um chamariz a mais para que as pessoas se associem. E quanto mais gente se associando, participando da vida do clube e principalmente injetando dinheiro no Cruzeiro, não é melhor para todo mundo? Aí tem muita gente que fala assim, não, Emerson, mas não dá para ser assim, porque essas mudanças têm que ser feitas aos poucos. Isso aí é o que dá para fazer no momento. Não, gente, não é o que dá para fazer. Dá para fazer muito mais, simplesmente partindo do seguinte princípio: se a gente não tiver uma mudança real, no pior momento da história do clube, na maior crise que a gente está vivendo, a gente vai mudar quando? Vocês realmente acham que nos próximos 2, 3 ou 5 anos vai ter outra mudança no estatuto que esteja tão em voga como essa, que esteja sendo noticiada, que a torcida esteja interessada e acompanhando? Não, gente, não vai, porque essas mudanças no estatuto, elas sempre foram muito mínimas, pouco noticiadas, a maioria da torcida inclusive nem ficava sabendo disso. Então se a gente perde realmente essa oportunidade agora, talvez ela nunca mais vai aparecer. A assembleia para votação do novo estatuto vai ser no próximo dia 28 de novembro, um dia antes, dia 27, vai ter ali uma reunião virtual para esclarecimento de dúvidas, né? Pelo menos é isso que está sendo noticiado, e a votação efetivamente ocorrendo então no dia 28. Vamos aguardar o que acontece, mas eu realmente acho que esse estatuto aí, ele passa um melzinho na boca, mas não vai resolver nenhum dos problemas do clube efetivamente, especialmente esse da participação popular. E tá, eu esquecendo de citar que a reunião vai ser virtual, tá? Essa votação do dia 28 vai ser feita pela internet. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!